Boa noite a todos. Mais uma vez, nesse nosso encontro de todas as segundas-feiras, venho aqui saudar a cada um de vocês, meus amigos, meus companheiros de jornada, e convidá-los para mais um Evangelho no Centro Espírita Irmãos de Batuíra. Vamos aproveitar esse momento em que paramos por um instante tudo aquilo que estamos fazendo, serenamos um pouco a nossa mente, acalmamos o nosso coração. Estamos aqui dispostos a ouvir mais um Evangelho e com ele refletir. Pedindo a Deus, Pai da vida, que esteja sempre conosco em nossos corações, fortalecendo a nossa caminhada diária, fazendo com que assim possamos viver a prática do Evangelho nas nossas vidas. Que possamos despertar em nós esse forte desejo de conhecer cada vez mais as palavras bem compreendidas do Evangelho. Que seja para nós, Senhor, o sustentáculo das horas difíceis, que seja o consolo para as lágrimas derramadas, que seja a luz para os nossos momentos de escuridão. Enchei os nossos corações com a sua luz divina e nos prepara, Pai da vida, para caminharmos lado a lado com seu Filho Jesus, aprendendo cada dia mais a como nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja, que assim se faça, graças a Deus. Então hoje, dando continuidade, vamos para o item 4 do capítulo Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo, capítulo 4. E hoje falaremos dos itens de 4 até o item 17. Então a leitura começa nos dizendo que a reencarnação ela já fazia parte dos dogmas dos judaicos, com o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, nela não acreditavam. Então, os saduceus eram uma das seitas judaicas, né? Eles acreditavam em Deus, mas eles não acreditavam na imortalidade da alma. Eles não acreditavam que havia vida no plano espiritual. Acreditavam que o auxílio, né, que Deus dava, se dava exclusivamente. A ajuda de Deus, então, era exclusivamente, né, na questão material, nas coisas materiais, né? Que eles viriam adquirir. Então, eles eram materialistas, embora acreditassem em Deus. Então, as ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, pois possuíam somente noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Então, eles acreditavam que um homem que tinha vivido poderia reviver, sem se dar conta precisamente da maneira como isso poderia acontecer. Eles designavam pelas palavras ressurreição o que o Espiritismo chama mais judiciosamente reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno da vida ao corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos do corpo estão desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou um espírito à vida corporal, mas num outro corpo, recém-formado para ele, e que nada tem em comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas,
Se, portanto, segundo suas crenças, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o de Elias, pois João tinha sido visto criança e conhecia-se seu pai e sua mãe. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, como o tema todo do Evangelho vai tratar sobre ressurreição e reencarnação, o item 4 já vem nos trazer aí uma diferença da reencarnação e da ressurreição, não é? A ressurreição, eles acreditavam que após a morte o corpo voltava a viver, né? Então, tinha uma vida no mesmo corpo. E a gente já sabe pelos estudos da ciência que isso não é possível. E a reencarnação, a gente sabe, né, que é o retorno da alma ou do espírito à vida corporal. Então, aqui nesse início, a gente precisa entender essa diferença de encarnação, né, de reencarnação e de ressurreição. Então, iniciamos assim, refletindo sobre essa questão, né? E aí, no item 5, entra uma conversa de Jesus com Nicodemos, ok? Nessa conversa, Nicodemos era um homem, né, era um homem importante da época, ele fazia parte do conselho, né, era um senador lá dos judeus. Então, ele procurou, como diz o texto, por Jesus à noite. Por que à noite, né? Porque era mais tranquilo, ele não queria ser visto, reconhecido, evitar comentários, né? Porque ele era um homem detentor do poder, né? E lembrando aqui a todos, né, que Jesus não era, infelizmente, bem visto pela cúpula lá do poder. Então, no primeiro parágrafo, aqui, neste primeiro parágrafo, Nicodemos diz: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém saberia fazer o milagre que fazeis se Deus não estivesse com ele. Então, aqui, Nicodemos reconhece o poder de Jesus, né? No segundo parágrafo, ele diz: em verdade, vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui, nós precisamos nos ater aqui algumas traduções que a gente tem que mudam um pouquinho o sentido das palavras. Então, eu vou pegar uma das traduções que eu procuro seguir, que é a tradução de Haroldo Dutra Dias, né, do Evangelho, que aqui ele diz o sentido de gerar, né? Se ninguém for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus, porque muda o sentido, né? Para o nosso entendimento fica melhor, porque o Haroldo coloca o verbo gerar e ele explica que este é o verbo originário e não nascer, né? Como a gente vê em algumas traduções que possuem significado diferente. Então, gerar significa dar, né, a vida, em nascer em um novo ventre, viver novamente a terra nessa condição, através da geração de um novo corpo. Mais uma vez mostrando que não podia ser ressurreição, que nesta não há o retorno através do nascimento no corpo, né? É o próprio corpo que desencarnou, que retoma a vida. Então, diferente da reencarnação, o espírito volta a abrigar um útero que lhe permitirá voltar à vida, né? Então, continua Nicodemos: como pode nascer um homem que já é velho? Como ele pode voltar ao ventre de sua mãe para nascer de uma segunda vez? E aí Jesus, né, vem lhe responder. Jesus diz assim, na versão, né, do Haroldo: amém, amém, que é uma expressão de concordância, de aceitação dessa resposta positiva. Então Jesus diz sim, Jesus dizia sim a pergunta de Nicodemos: pode sim, né? Quando questionada, por acaso pode ele voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Sim, em espírito isso é possível, não é verdade? Então Jesus diz que se alguém, né, que o homem
não for gerado da água e do Espírito, ele não poderá entrar no reino de Deus. E agora a gente vai compreender um pouquinho esta parte que fala sobre nascer da água e do Espírito, né? A água no tempo de Jesus era matéria, né? Então, vamos entender a água como matéria. Espírito, símbolo do princípio inteligente, como é até hoje. Naquela época, entendia-se que a água era geradora de tudo que é matéria. E como Jesus quis se referir ao nascimento do corpo físico, matéria, ele fez a comparação com a água, que é o símbolo da matéria. Nascer do Espírito, nós sabemos que o Espírito é eterno e imortal e que está sempre presente. Então, são coisas distintas, corpo físico e espiritual, né? E aí, na continuidade da conversa, né, Jesus responde a Nicodemos, né? Primeiro ele fala, se um homem não renasce da água, que nós já falamos aqui, né, que a água se tratava de matéria e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não vos surpreendais pelo que eu vos digo, que é necessário nascer de novo. O espírito sopra onde quer, e escutai a sua voz, mas não sabereis de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo ocorre em todo homem que nasceu do Espírito. Aqui Jesus faz aí a clara distinção de corpo e matéria, né? E espírito. Corpo material e espírito. Embora ambos caminhem juntos, né, para nossa evolução, um precisa do outro, eles são distintos, né? Gerado da carne, o corpo é gerado da carne, através de um novo nascimento, do desenvolvimento no ventre da mãe, mostrando que ser gerado era necessário, importante para se ver o reino de Deus. Então, o que é mesmo esse reino de Deus? Será um reino, um lugar? Não, né? Jesus quer dizer que só através da nossa depuração espiritual, da nossa melhora moral, nós teremos condição de perceber o mundo espiritual, verdadeiros valores da vida, a grandeza de Deus. E eu só consigo me depurar de que forma? Através das encarnações. Eu preciso nascer da carne e do espírito inúmeras vezes para a gente poder depurar o nosso espírito, para verdadeiramente ver o reino de Deus, né? E aqui, minha gente, no último parágrafo da conversa de Jesus com Nicodemos, Nicodemos lhe responde então, né? Com isso, como isso pode acontecer? Jesus lhe disse o quê? Sois mestre em Israel e ignorais estas coisas? Em verdade vos digo que contamos somente o que sabemos e damos testemunho somente do que vimos. E, no entanto, não recebeis nosso testemunho. Mas se não credes quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? Né? Olha aqui o que Jesus traz aqui, né? Então, aqui, Jesus afirma: eu só falo daquilo que eu sei. E eu vim testemunhar algo que ele viveu, que ele presenciou. Ele não falava em suposições de coisas que ele ainda não tinha vivido, né? Que ele só tinha ouvido. E aqui a gente pode promover, então, uma profunda reflexão, né? Nicodemos era uma pessoa intelectual, ele interpretava os textos da Bíblia. E mesmo assim ele não compreendia as palavras de Jesus, porque faltava-lhe os sentimentos. A intelectualidade de Nicodemos estava desassociada desses sentimentos, estava desassociada do sentir. Então, para que nós possamos verdadeiramente, né, compreender o Evangelho exemplificado por Jesus, nós precisamos, primeiro, conhecer e meditar o Evangelho. Esta é a parte intelectual. Nós devemos sentir e viver o Evangelho também. Esta é a parte do sentimento. Sem isso, nós não temos compreensão do Evangelho. Então, respondamos cada um de nós para nós mesmos. Em que lugar nós estamos posicionados? Conheço e medito o Evangelho?
apenas sem o trazer para a prática, como Nicodemos fazia? Né? Trazer a prática na vivência da minha vida? Ou eu já estou conhecendo, meditando e sentindo e vivendo o Evangelho de Jesus? Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Então, dando continuidade aqui nos itens 6 e 7, o pensamento que Jesus Batista era Elias, que é uma outra coisa que trata da reencarnação, foi uma crença que não foi combatida por Jesus. Isso nos leva a refletir que era verdadeira, pois aqueles que não eram verdadeiras, Jesus rebatia. As crenças que não eram verdadeiras, Jesus rebatia. Longe de combatê-las, ele sancionou, validou com toda a sua autoridade. No diálogo com Nicodemos, trazido anteriormente, né, que a gente estava falando agora há pouco, Jesus deixa claro a verdade sobre a reencarnação. Né? E nesse item 6 e 7 também vai ficar claro, né, que fala do pensamento que João Batista era Elias. Mais para frente nós vamos nos aprofundar mais e falar um pouco melhor sobre isso. E dando continuidade, no item 8, nós voltamos aqui nesse item para uma compreensão melhor sobre o verdadeiro sentido da palavra água, que não era empregada na acepção que lhe é própria. Então, na leitura do item 8, a gente pode se convidar a refletir, né, sobre a melhor compreensão desta palavra. Nós podemos trazer como esclarecimento o que o livro da Gênesis nos traz, né? No livro da Gênesis, nós vamos ter todas as passagens que o item 8 retrata aqui, né? Então, lá na Gênesis, ele fala: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas. O firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se juntem em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais vivos, que nadem na terra, e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Na Gênesis temos todas essas passagens, todas estão presentes, nos mostrando a importância que se dava para a água no sentido de representar tudo que era matéria. Então, a dificuldade de entendimento do povo da época de Jesus, e nossa, né, ainda hoje, se dá pelo nosso grau ainda de imperfeição, né? Por isso que é muito importante a contribuição da doutrina espírita, pois ela vem nos trazer luz, trazendo claros esclarecimentos, porque não podemos olhar o Evangelho e tomá-lo ao pé da letra, porque primeiro que houve muitas traduções, né? E de uma tradução para outra, as palavras se perdem, se confundem. Então, quando a gente ler algo, principalmente os textos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que procurar refletir sobre cada texto. Então, né, quando diz aqui no item 8 sobre que diz que se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce em seu corpo e sua alma. Né? Então, é nesse sentido que, no princípio, elas foram entendidas. Então, essa interpretação, aliás, justifica, por outras palavras, o que é nascido da carne e o que é nascido do espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre espírito e corpo. Né? Então, por isso que a gente precisa olhar, né, e buscar um entendimento a mais, né, sobre aquilo que nós estamos lendo. E aí, dando continuidade, tem uma outra passagem que é bom a gente trazer aqui para o nosso entendimento, que lá no item 9 diz assim: o Espírito sopra onde quer, escutai sua voz, mas não sabeis onde ela vem nem para onde vai. Pode-se entender como Espírito de Deus, que promove a vida a quem Ele quer, ou como a alma do homem. Nessa última acepção, não sabeis de onde ela vem nem para onde vai. Significa que não se conhece
nem quem foi, nem quem será o Espírito. Então, olha aqui. Pela doutrina espírita, pode-se haver dois entendimentos. O Espírito sopra onde quer, escutai sua voz, mas não sabeis de onde ela vem. Estamos falando de quem? Do Espírito de Deus, que está conosco por toda parte. Quando oramos, quando a dor nos visita, também nas alegrias, enfim, em toda a nossa vida. Agora, podemos também entender como a alma do homem. Não sabeis de onde ela vem, nem onde ela vai. Não há, então, para nós, quando voltamos a reencarnar, o esquecimento do passado? Então, não, né? Não sabemos de onde viemos e nem para onde vamos, porque tem um esquecimento. Quando voltamos através da reencarnação, não sabemos de onde viemos e para onde vamos. Isso se dá porque o espírito não é criado ao mesmo tempo que o corpo, pois assim nós saberíamos o seu começo. Independente, né, da interpretação, é para nós importante saber que a passagem é sobre a consagração do princípio da pré-existência da alma. Está falando aqui da pré-existência da alma e da pluralidade das existências. Então, lá nos itens 10 e 11, a gente vai dando continuidade através da passagem de Mateus, capítulo 11, versículo de 12 a 15, ter uma confirmação de Jesus, que João Batista era a reencarnação de Elias. Mais uma comprovação, né, da reencarnação. Aí vem aqui o Evangelho dizendo, não existe aqui sentido figurativo nem alegórico, mas sim uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. O que significa essas palavras, visto que João Batista vivia ainda naquele momento? Quando fala em violência, está referindo-se à lei mosaica, né? Na época de Moisés. E quem vivia lá? Elias. João veio depois. João viveu na época da nova lei, da lei do amor. Ele foi a pessoa, né, que preparou os caminhos de Jesus. Então, ele dizia que o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Então, olha a diferença, né? Então, daqui, né, nos estudos que a gente se aprofunda para buscar melhor conhecimento, é explicado que essa fala quer dizer, então, que João Batista era a reencarnação de Elias, trazendo mais uma vez essa confirmação, né? Através desse dizer que o Evangelho nos traz hoje, tá bom? Deixa eu ler um pedacinho para vocês entenderem melhor este item. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino do céu se toma pela violência, né? Lá, como eu disse, a violência nos remetendo ao tempo de Moisés, das leis mosaicas. O que significam essas palavras, visto que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus explica dizendo, e se quiserdes entender o que eu vos digo, ele mesmo que é Elias, que há de vir. Então, ele era Elias, estava por vir em João Batista. João não sendo outro que o próprio Elias. Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias, até o presente. O reino do céu se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava a exterminação dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus. Então, percebem, né, que Jesus deixa aqui claro, né, o que ele quis dizer com essa passagem. Continuando. No item 12 e 13, Isaías, no capítulo 26, no item 19, ele vai dizer assim, os de vosso povo que foram mortos viverão de novo. Os que foram mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai de vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó,
porque o orgulho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. O que quer dizer quando diz viverão de novo, então, aqui Isaías? Ele está querendo dizer o retorno à vida. Isaías diz, viverão de novo. Se o profeta tivesse ouvido falar da vida espiritual, tivesse querido dizer que aqueles que foram mortos não estavam mortos, em espírito ele teria dito ainda vivem. No sentido espiritual, essas palavras teriam sentido, pois elas implicariam em uma interrupção da vida da alma. Então, é ainda muito difícil para interpretarmos o Evangelho, né? Porque nós ainda não temos essa condição. Mas, né? Isaías diz aqui, os de vosso povo que foram mortos viverão de novo. Se o profeta tivesse ouvido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que aqueles que foram mortos não estavam mortos em espírito, ele teria dito ainda vive e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras não teriam sentido, pois ela implicaria em uma interrupção da vida da alma. Não é? Então, olha o que o Evangelho nos traz para refletirmos. E aí, minha gente, dando continuidade, no item 14 nós vamos ter assim, mas quando o homem morreu uma vez, que seu corpo separado de seu espírito é consumido, que se torna ele, o homem estando morto em uma vez, o homem estando morto uma vez, o que se torna ele. Então, nós temos aqui, nesse item, 3 traduções. E cada uma traz de uma forma, conforme seus entendimentos. A que mais se aproxima do nosso entendimento é a última. É a versão da Igreja Grega, que diz, quando o homem morre, ele vive sempre. Acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, pois aqui voltarei de novo. Né? Semelhante àquilo que a gente acredita, não é verdade? Então, este é mais um dos itens que vai trazer para a gente a confirmação da crença, né, de alguns evangelistas e seguidores lá do nosso mestre que já se falavam na reencarnação. No item 15 e 16, Jó 14, 10, 14, ele vai falar de erraticidade. E vamos entender por quê. O princípio da pluralidade das existências é claramente expresso nessas 3 versões. Não se pode supor que Jó tenha falado da regeneração pela água do batismo que ele certamente não conhecia. O homem estando morto uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica em morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita. E, olha, estamos falando de Igreja Grega que antes de Allan Kardec ter falado de reencarnação. É ainda mais explícita se isto é possível. Ao acabar os dias da minha existência terrestre, esperarei, pois aqui voltarei. Quer dizer, voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro quanto alguém dizer, saio de minha casa, mas a ela voltarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha mudança aconteça. Jó quer evidentemente falar da luta que mantém contra as misérias da vida. Espera sua mudança, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei parece mais se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre acabar, eu esperarei, pois aqui voltarei. Jó parece se colocar após a sua morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e dizer que ali ele esperará o seu retorno. Não é? Então,
ele fala de erraticidade. Ele está falando que... E o que é a erraticidade? Só lembrando, é o lugar onde todos nós, espíritos, ficamos nos preparando, trabalhando, né? Para voltarmos uma nova reencarnação, tá? Então, tá muito claro aqui que ele fala de erraticidade. E continuando, não é de se duvidar que sobre o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que é confirmada por Jesus e os seus profetas de uma maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Suas palavras sobre este ponto e sobre muitos outros serão um dia acatadas e respeitadas, quando forem interpretadas objetivamente, sem parcialidade. Então, por que se falava em ressurreição, né? Os judeus já tinham essa crença no princípio da reencarnação. Eles designaram a palavra ressurreição até por falta de conhecimento mais profundo do verdadeiro sentido, significado da palavra, né? Então, a ressurreição é uma figura simbólica. Ela preparava, vamos dizer assim, para chegarmos até a reencarnação. E aí, para a gente finalizar, hoje com um pouco mais de clareza sobre os ensinamentos da doutrina espírita, nós já conseguimos entender alguns fatos que vemos, né? A observação dos fatos, como diz o Evangelho, observação dos fatos quando se quer chegar às causas, partindo dos efeitos. A reencarnação parece como uma necessidade absoluta. E o que quer dizer essa passagem aqui? Vimos isso quando a gente se depara com pessoas portadoras de alguma deficiência, doenças, limitações variadas, dificuldades, né? Várias. A gente pode, então, entender, quando a gente se depara com essas situações, que as causas são pretéritas. E o Evangelho traz mais uma vez: justifica todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte dos ensinamentos do Evangelho é ininteligível, razão pela qual deu lugar às tantas interpretações e tão contraditórias. Está nesse princípio a chave que deve restituir-lhe o seu verdadeiro sentido. Então, quando a gente olha para a vida, sem compreendermos essa caminhada evolutiva que já tivemos tantas outras vezes e que continuaremos tendo ao longo das nossas vidas, né, espirituais e na matéria, nós compreendemos que tudo que nós vivemos é justo. Que aqui não tem pessoas que foram trazidas para cá por uma forma injusta. Podemos até passar pela injustiça, mas não somos nenhum coitado, né? Então nós temos o porquê de cada situação pela qual estamos passando. E é isso que o último item 17 nos traz. É esse convite a essa reflexão, que nós, entendendo, aceitando a reencarnação, nós compreendemos melhor porquê de tantas dores, de tantas desigualdades, tantas injustiças, né, entre aspas, que a vida nos apresenta. Só através da reencarnação, essa leitura de uma forma mais interna, ela é possível. Porque se a gente olha a vida com um único olhar, eu só vivi essa e acabou e não tem mais nada, Deus parece injusto.
Quando a gente vê alguém passando fome, sem ter uma casa, sem ter um teto para dormir, uma criança em sofrimento, um idoso em sofrimento, tudo nos parece injusto. Mas quando fazemos a leitura da vida que já tivemos, das encarnações que já tivemos a oportunidade de viver, nós entendemos que se estamos passando pelas dificuldades que estamos passando, é porque precisamos aprender a sermos pessoas melhores que possivelmente não fomos em vidas pretéritas. E assim eu encerro o evangelho desta noite, desejando que todos tenham feito uma boa compreensão. E passemos agora para as nossas vibrações. Vibremos então amor e luz para todos aqueles que estão em necessidade neste planeta. Por todos aqueles que se encontram ainda perdidos, em completa escuridão, sem a luz do Evangelho para clarear as suas vidas. E aqui podemos pensar em todos aqueles nossos irmãos, amigos, familiares adoecidos, estando eles onde estiverem, onde a dor os visitar, onde a doença estiver com eles, vamos vibrar para que sejam fortalecidos. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, por todos os centros espíritas e casas religiosas, por todos os trabalhadores que se dedicam a cuidar daqueles que sofrem. Vamos vibrar pelas famílias, pela nossa, e por todas aquelas que se encontram em desequilíbrio. Vibremos amor e luz para todos que estão necessitados. Pelos que desencarnaram, principalmente pelo sofrimento do suicídio, vibremos amor e luz e deixamos aqui uma vibração em aberto pedindo ao plano maior que se faça, que leve onde eles bem sabem que há grande necessidade. Que assim seja, graças a Deus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho
onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. E aqui eu me despeço de todos vocês, uma boa noite, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Até a próxima segunda-feira, estaremos novamente juntos para falar do Evangelho de Jesus, que tem nos transformado.